Como você reage aos ataques de Satanás? Bem, pensar nessa pergunta é muito importante, porque Satanás ataca todos nós sem nenhum dó, o tempo todo. Mas a questão é, nós sabemos que esses ataques vão aumentar. Será que nós vamos conseguir continuar corajosos, fiéis a Jeová e no fim ganhar a batalha? Com certeza, você quer muito ganhar essa batalha. Senão, você não estaria assistindo esse discurso. Mas para você ganhar, é preciso muito mais do que só o desejo de vencer essa batalha. Na verdade, em qualquer guerra, é preciso conhecer bem 3 coisas: conhecer o inimigo, suas estratégias e o que você pode fazer para se defender dele. Primeiro, vamos falar sobre nosso inimigo, Satanás. Ele não é um oponente qualquer. Já conhecemos nosso inimigo porque Jeová nos contou sobre ele. Satanás é um assassino que planeja tudo. Pense em como ele usou ladrões para matar os servos de Jó. Outros ele matou com fogo. Fora o que ele fez com os 10 filhos de Jó. Ele matou ao mesmo tempo todos os 10 com forte vento. Ele é um assassino frio e cruel, e ele quer matar nossa chance de ter vida eterna. E para completar, ele é muito inteligente. Como um irmão disse, ele pode ser cruel, maldoso, assassino, mas ele não é burro. Ele é muito inteligente. Pare para pensar nisso. O fato de que Satanás antes servia a Jeová e de que ele tem conhecimento da verdade faz ele ser ainda mais esperto e perigoso. João 8,44 diz que ele não permaneceu na verdade, mas ele estava na verdade. Por que isso torna ele mais perigoso? Você se lembra daqueles falsos irmãos, durante a Segunda Guerra, que abandonaram a verdade e se juntaram ao regime nazista e perseguiram os irmãos? Eles sabiam quem estava na dianteira, onde os irmãos moravam e como todo o nosso trabalho estava organizado. Assim como Satanás, eles eram muito perigosos. E 2 Coríntios 11,14, lá diz que Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, para Satanás, é muito fácil fingir ser quem ele era. Por isso, ele é ainda mais perigoso. Agora vamos ler um texto muito conhecido, Apocalipse 12. Esse texto vai nos ajudar a ver como Satanás é perigoso e não ignorar o perigo que nós corremos. Apocalipse 12:7 diz: E rompeu uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalharam. Mas eles não venceram. Nem se achou mais lugar para eles no céu. Assim, foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo a terra, e seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Agora o versículo 12. Por essa razão, alegrem-se, ó céus, e vocês que residem neles. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vocês com grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Viu só? Ele não é apenas mau. Ele tem grande ira. E por que ele está tão irado? Bom, porque primeiro, quando ele perdeu essa guerra, ele não foi gentilmente convidado a sair do céu. Ele foi lançado, expulso para fora do céu. Isso significa que ele foi forçado a sair do céu. Então ele deve ter ficado muito, muito furioso. Mas não é só isso, tem mais. Ele ficou bastante restrito no que ele podia fazer. E isso deixou ele mais furioso. Antes de ser expulso do céu, provavelmente ele também tinha acesso ao enorme, grandioso universo. Mas agora, ele estava preso e confinado nesse pequeno planeta Terra. E se você parar para pensar, além de furioso, ele ficou mais perigoso.
antes de ser expulso do céu, com certeza, ele usava seu tempo para desencaminhar os anjos e também os humanos na terra. Ele dividia seu tempo entre essas duas coisas, mas agora nós somos o único alvo dele. Isso é ruim para nós. É um grande perigo. Para entender melhor, pense na seguinte situação. Tente imaginar se todos os mafiosos que existem, todos os traficantes de drogas e todos os terroristas que existem no planeta Terra morassem em uma só cidade. A sua cidade. Dá para imaginar como aumentaria o crime, a maldade nessa única cidade. Além disso, nós lemos que ele está furioso porque ele sabe que o tempo está acabando. E ele já estava furioso em 1914. Imagine agora, mais de 100 anos depois. Ele sabe que o fim já está muito perto. Isso piora tudo. Toda a ira de Satanás, sua raiva, estão no nível máximo. E para completar, muitos demônios estão com ele. Você acha que um demônio pode impedir um anjo de Jeová de trabalhar? Pense bem antes de responder. Em Daniel 10:13, nós lemos sobre o demônio príncipe do reino da Pérsia, que segurou o anjo de Jeová por 21 dias. Mas como isso é possível? Bem, não podemos afirmar com certeza, mas provavelmente, antes de ser demônio, ele era um querubim, ou um serafim, e talvez o anjo de Jeová era um anjo mensageiro. Nós sabemos que Miguel veio ajudar o anjo, e daí ele pôde passar por aquele demônio. Então, esses textos mostram que os demônios são, sim, muito poderosos. Não podemos subestimar o poder do governante dos demônios e dos demônios que trabalham para ele. Então, para resumir, já aprendemos que Satanás é um assassino frio. Ele é muito inteligente. E ele está furioso, porque agora ele está restrito aqui na Terra e sabe que seu tempo está acabando. Além disso, muitos demônios o ajudam. Então, Jeová nos deu toda essa informação. E não foi só para encher as páginas da Bíblia, mas para nos ajudar a reconhecer o inimigo que está contra nós e para estarmos decididos a lutar ainda mais e sair vitoriosos. Agora vamos parar um pouquinho para conhecer a estratégia do nosso inimigo. De novo, graças a Jeová, nós não estamos em escuridão. 2 Coríntios 2:11 diz, para que não sejamos vencidos por Satanás, pois não desconhecemos as suas tramas. Por que ele não nos engana? Amorosamente, Jeová nos contou todas as tramas e estratégias que Satanás usa contra os humanos. Jeová nos contou tudo em sua palavra, a Bíblia. Você não acha que isso é muito amoroso? Foi muito amoroso. É verdade que a Bíblia ela foi escrita há mais de 1900 anos. Mas você acha que anos depois de a Bíblia ter sido terminada, Jeová se lembrou e disse, ah não, eu esqueci de falar de uma armadilha de Satanás. E agora, meus servos não vão estar prontos. Não, Jeová já nos contou na Bíblia sobre todas as armadilhas de Satanás. E é interessante que a Bíblia divide em 2 tipos as estratégias que Satanás usa contra nós. Primeiro, os ataques diretos. Por exemplo, proibir a nossa obra, prisões, ameaças, agressões, assim como os irmãos no Malawi sofreram no passado e muitos irmãos estão sofrendo hoje na Rússia. Então você não coça a cabeça e pensa, será que é uma perseguição? Os ataques diretos são muito claros, fica bem óbvio, é um ataque direto. Será que essa é a maneira mais eficiente que Satanás usa para atacar? Na verdade, não. Veja essa experiência. É uma entre muitas outras que nos ajudam a entender esse ponto. Vou contar o que aconteceu com um jovem irmão de 29 anos, chamado August Dickmann. Talvez você lembre dessa experiência. Ele foi preso no campo de concentração em Sachsenhausen em 1937.
Mas 3 dias depois que a Segunda Guerra Mundial começou, em 1939, as autoridades mandaram ele assinar um papel para servir no exército. É claro que ele não fez isso. O comandante ficou furioso e conseguiu a permissão do chefe da SS, que era a elite nazista, para matar em público o irmão August, na frente de todos os prisioneiros. Então ele reuniu os prisioneiros, todos eles, depois de conseguir a permissão, e colocou as testemunhas de Jeová na frente de todos, para verem bem de perto a morte do nosso querido irmão August. Depois que ele foi morto, todos os prisioneiros foram liberados, mas as testemunhas de Jeová não. Daí, muito empolgado, o comandante do campo disse para as testemunhas de Jeová: quem está agora disposto a assinar a declaração? Mas nenhum dos 400 irmãos que estavam lá respondeu. Mas daí, 2 irmãos deram um passo à frente. Não para assinar, mas para anular o que eles tinham assinado 1 ano antes. Que tapa na cara de Satanás! Essa experiência deixa claro que o ataque direto não funciona muito bem, e temos muitos outros exemplos como esse. Na Rússia, os irmãos continuam fiéis apesar da perseguição, incluindo os idosos. O ataque direto não para o povo de Deus, que tapa na cara de Satanás. Mas então, qual é a segunda estratégia que Satanás usa e que, infelizmente, fez muitos pararem de servir a Jeová? Vamos ler Efésios, capítulo 6, e nós vamos descobrir, no versículo 11, a segunda estratégia. Diz assim: vistam a armadura completa de Deus para que possam se manter firmes contra as artimanhas do diabo. Percebeu? Artimanhas, tramas, maquinações, armadilhas. Então, Satanás engana as pessoas. Assim, ele já conseguiu afastar muitos de Jeová e da organização. E isso que Satanás faz me fez lembrar de uma imagem que saiu anos atrás em uma publicação. Era de um soldado olhando para frente, porque ele estava esperando um ataque do inimigo. Ele estava esperando um ataque direto. Mas ele não estava olhando para as pedras perto de seus pés. E tinha uma cobra venenosa ali. Isso nos ensina que nós temos que ficar de olho no ataque direto, mas principalmente com os ataques como o da cobra, nas pedras. Essas armadilhas podem nos derrubar, podemos estar em perigo sem saber. Jeová garante para cada um de nós que nós podemos nos proteger e vencer esses 2 tipos de ataques de Satanás. Lemos isso no Salmo 91, versículo 13, onde temos uma linda garantia. Aqui diz assim: você pisará no leão novo e na naja. E o livro Perspicaz explica que, aparentemente, nesse versículo, o leão novo representa o ataque direto, o ataque aberto de Satanás. E a naja representa as artimanhas, os ataques traiçoeiros de Satanás. Mas Jeová diz: você pisará nos 2 com seu pé. Então nós podemos vencer os ataques de Satanás. Então, quais são algumas das artimanhas de Satanás? Vamos falar só de 2 exemplos. Primeiro exemplo, o materialismo. Satanás usa isso bastante. Muitos anciãos, servos ministeriais, pioneiros, publicadores caíram nessa armadilha. Então não é uma coincidência o fato de que o mundo de Satanás foi feito para promover o materialismo. As propagandas são feitas para constantemente tentar convencer as pessoas de que ter cada vez mais coisas materiais e ter felicidade são coisas que caminham juntas e dependem uma da outra. É disso que eles estão tentando nos convencer. Com certeza você já deve ter percebido isso. E se não tomarmos cuidado, nós podemos começar a acreditar nessa propaganda e achar que somos pobres coitados, porque não temos muito em sentido material. Então, nós podemos de pouquinho em pouquinho cair nessa armadilha. Compramos uma coisa, tudo bem, conseguimos pagar isso, compramos outra coisa, agora precisamos fazer um pouquinho de hora extra para conseguir pagar. Compramos mais um pouco.
E agora precisamos de um segundo emprego. Pouco a pouco, não temos mais tempo para as coisas mais importantes, como reuniões, campo, estudo pessoal. E com o tempo, Satanás, o Deus de pouquinho em pouquinho, vai nos afastar de Jeová por meio do materialismo. Mas Satanás também usa as más companhias. Em 1 Coríntios 15:33, Jeová diz: não se deixem enganar. Más companhias estragam bons hábitos. Podemos nos enganar pensando, isso não vai acontecer comigo. Eu posso até ajudar essa pessoa a conhecer a Jeová. Ou outros podem tentar nos enganar, mas Jeová deixou bem claro, não se deixe enganar. E então ele nos conta a triste consequência disso. Vamos pensar nisso um pouco. Se você trancar um homem e um gambá no mesmo quarto, quando eles saírem, o gambá vai estar com o cheiro do homem? Ou o homem com o cheiro do gambá? Você sabe a resposta. E Jeová sabe que acontece a mesma coisa com más associações. Esses são só 2 exemplos das artimanhas que o diabo usa. Mas nós conhecemos todas as artimanhas dele, porque Jeová nos contou sobre elas na Bíblia. Mas pense um pouco nessa ilustração. Se você estiver caminhando no escuro com um grande amigo, e ele mostrar para você com uma lanterna uma armadilha que está bem na sua frente, será que a luz da lanterna vai fazer a armadilha desaparecer? Não. Ele só te mostrou onde está. Agora depende de você desviar da armadilha. Não faz sentido você pisar na armadilha que seu amigo já mostrou. No nosso caso, Jeová é esse amigo, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Então, até aqui vimos que Jeová já nos contou quem é o nosso inimigo cruel e quais são as suas estratégias. Mas então, como podemos nos defender? Uma parte muito importante da nossa defesa é o conhecimento. Então, é o que nós falamos até aqui. Conhecer o nosso inimigo, conhecer sua estratégia e, então, saber usar bem essas informações. Isso vai realmente nos proteger. Se você já sabe o que está por vir, você já está mais preparado. Sobre isso, Provérbios 4, versículos 5 e 6, diz em parte: adquira sabedoria, adquira entendimento, e ela o protegerá. E além disso, nós temos a nossa armadura espiritual. Efésios 6, 12 e 13 diz em parte: temos uma luta contra as forças espirituais malignas nos lugares celestiais. Por essa razão, vistam a armadura completa de Deus, para que possam resistir e se manter firmes. Recentemente, tivemos excelentes artigos na Sentinela sobre cada uma das 6 partes da armadura, sobre como podemos vestir e nos manter com toda a armadura, porque sem ela, nós corremos muito perigo. Seríamos como um soldado no meio de um campo de batalha, só usando roupa de baixo. Quanto tempo você acha que ele iria sobreviver? No máximo, alguns minutos. E não podemos nos esquecer de nenhuma parte da armadura. Efésios 6,13 nos diz: vistam a armadura completa. A falta de uma só parte da armadura pode ser nosso fim. Por exemplo, vamos supor que um soldado não estivesse com os pés calçados. Ele vai para o perigoso campo de batalha e daí pisa num espinho, bem pontiagudo, bem na hora que o inimigo ataca ele. Quem você acha que vai vencer? Por isso que precisamos de cada parte da armadura. Além disso, uma parte importante do nosso sistema de defesa é o Espírito Santo. Zacarias 4,6 deixa isso bem claro. Não por força militar, nem por poder, mas por meu Espírito, diz Jeová dos Exércitos. Não podemos vencer essa batalha só com a nossa força. Precisamos do Espírito Santo, de Jeová, e se tivermos esse Espírito, nada nesse mundo vai quebrar a nossa integridade. Alguma vez você já ouviu a expressão "foi a gota d'água"? Imagine um copo que você vai enchendo com água.
até que ele está com tanta água que uma única gota faz ele transbordar. Satanás faz isso, se não estivermos com Jeová. Mas Jeová sabe quando estamos no limite. Jeová sabe quando já fizemos o nosso máximo, já fizemos todo o possível. Daí ele vem e nos ajuda a perseverar. Satanás enche o copo, mas Jeová esvazia o copo d'água. Satanás nos pressiona, mas Jeová nos fortalece para aguentar, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então Satanás não consegue quebrar a nossa integridade. Um irmão que vive no país proscrito se recusou a deixar de lado sua neutralidade. Então tiraram a roupa dele, fizeram ele se deitar de bruços e bateram violentamente por 6 horas nas suas costas e pernas. Alguns desmaiaram só de ver a cena, mas reparem no que o irmão disse um tempo depois. Apesar da dose de insultos e espancamentos que recebemos, passavam-se alguns poucos segundos e não sentíamos mais nada, embora os espancamentos continuassem. Sentíamos que Jeová Deus estava sempre conosco. Então, 3 coisas completam o nosso sistema de defesa. Tem outras, mas nesse discurso vimos o que Jeová nos contou. Conhecemos o nosso inimigo, a estratégia dele e como nos defender. Temos a armadura espiritual e o Espírito Santo de Jeová. Se fizermos nossa parte, com certeza absoluta, Jeová vai fazer a parte dele. E com Jeová ao nosso lado, somos invencíveis. Sabemos que a guerra contra Satanás ainda vai piorar muito. Mas não precisamos dar meia volta e fugir com medo. Nós podemos ficar firmes e lutar com coragem. E com a ajuda de Jeová, vamos sair completamente vitoriosos e vencer os ataques de Satanás.